Olá, muito bem-vindos novamente. Meu nome é William Meller e hoje eu quero fazer uma reflexão um tanto quanto curiosa sobre Síndrome do Impostor, efeito Dunning-Kruger e o que falar uma segunda língua, uma língua estrangeira como o inglês, tem a ver com tudo isso. Eu, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, eu crio conteúdo online há muito tempo. Na verdade, há mais de 15 anos. O meu primeiro contato com criação de conteúdo online foi com o famoso Blogspot, acho que muitos conhecem, onde era possível criar um blog em menos de um minuto. Colocava o endereço, colocava o nome e o blog estava criado. E aí tu começava a arrastar alguns elementos, era muito fácil, muito rápido e começava a publicar online. Esse foi meu primeiro contato e foi escrevendo sobre tecnologia. Então, eu lia notícias, lia algumas coisas online e escrevia um pouquinho sobre aquilo tudo. Eu me lembro que foi com aquele Blogspot que aconteceu pela primeira vez algumas viralizações, né? Eu tinha lido uma notícia em inglês, escrevi sobre aquilo em português, foi um dos primeiros que publicou, e aí o Google tinha um ranqueamento um pouco diferente, aquilo foi entregue muito, muito mais rápido por ter sido talvez o primeiro, não tão linkado com a autoridade, enfim, e viralizou. E aquele sentimento de viralizar, de ter tantas pessoas comentando, querendo saber mais, se inscrevendo para continuar acompanhando o que tu escreve, foi como um é um efeito foi um efeito de dopamina que eu não consigo explicar para quem, nunca teve essa sensação. Foi muito interessante. Depois, obviamente, tive isso acontecendo em alguns outros projetos, sempre escrevendo em português. Acontece que eu aprendi inglês, tarde, de certa forma tarde, para quem começou a estudar pelo menos inglês da escola desde jovem, nessa comparação um pouco tarde. Mas, hã, desde que eu comecei a aprender inglês, eu tentei começar a criar também alguma coisa em inglês, mesmo que fosse somente para mim. Então eu escrevia alguns artigos ou tentava traduzir os artigos que eu vinha escrevendo em português para alguns outros sites, para o inglês, e dessa forma conseguia exercitar, articular as palavras desse novo idioma. E esse foi um exercício que me ajudou bastante a evoluir na língua. Hoje eu posso dizer que eu uso mais o inglês do que o português no meu dia a dia, porque eu passo, obviamente, muitas horas do meu dia trabalhando, lendo e criando conteúdo, e tudo isso, ou a grande maioria, com certeza é em inglês. O meu trabalho é 100% em inglês, eu trabalho fora do país, eu trabalho na Suécia, eu moro aqui, e justamente por o trabalho ser 100% em inglês, ou às vezes até mesmo com aquele contato no escritório com uma terceira língua, que seria o sueco, eu acabo tendo um contato muito frequente com novas palavras, fazendo então o meu vocabulário evoluir. Porém, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Nunca, talvez, acho que nunca é uma palavra muito difícil, mas é muito mais difícil a gente ter a mesma articulação, o mesmo jogo de palavras, a mesma capacidade de pensar enquanto fala tão rapidamente, de escolher, de fazer um gancho com a palavra, de fazer, às vezes, o uso de uma expressão mais rebuscada, outras um pouco mais simples. Em português isso é muito fácil, porque a gente cresceu com aquele idioma. Então eu consigo falar sobre um tema, fazer um link rapidamente com alguma coisa envolvendo tecnologia e pegar algo sobre energias renováveis e, por fim, uma piada sobre aquele tema que eu ouvi que tem referência. E isso tudo acontece naturalmente no cérebro quando se trata do teu idioma nativo. Porém, quando se trata do segundo idioma, a gente pensa um pouco diferente. E hoje no trabalho, eu posso dizer que eu hoje penso também em inglês. Por que eu digo isso? Porque no meu dia a dia, pegando, por exemplo, gestão de projetos, as palavras, as expressões, os termos, eles são hoje muito mais fáceis para mim em inglês até do que em português. Porque esse contexto específico, o contexto de trabalho, ele vem acontecendo há alguns anos já muito mais em inglês do que português para mim e, portanto, o desenvolvimento, o meu desenvolvimento nessa área, ele é totalmente diferente se eu tiver, por exemplo, no happy hour e alguém começar a falar sobre a fauna, a flora, sobre a natureza, sobre fissão nuclear, eu não vou ter a mesma capacidade, o mesmo equilíbrio para manter a conversa se movimentando como eu teria
com um assunto relacionado a trabalho, falando especificamente aqui na língua inglesa. E como eu disse, o que que isso tem a ver com a síndrome do impostor e com o efeito Dunning-Kruger? Basicamente, por criar conteúdo há muito tempo, uma das formas que eu venho tentando me desenvolver cada vez mais em como eu expresso as minhas ideias, o meu pensamento em inglês, é criando mais conteúdo. E nos últimos, contando tudo, contando português e inglês, eu já publiquei até um número impressionante quando eu comecei a colocar isso em algumas planilhas recentemente, já foram mais de 1000 artigos online, artigos realmente de long format, né? Artigos de conteúdo longo, não apenas publicações, coisas rápidas, é mais de 1000, é muita coisa. E em inglês, nesse ano de 2025, por exemplo, eu criei, no ano de 2025 especificamente, que passou, foram criados muitos conteúdos diferentes em inglês. E isso foi bem interessante porque fez eu ler mais em inglês, fez eu me aprofundar muito mais em escolha de palavras e também a melhorar a minha gramática. Ainda que eu venho utilizando, obviamente, inteligência artificial para me ajudar com a última revisão gramatical, com a última organização de palavras e com a melhor organização da escolha dessas palavras. Eu tenho sim percebido a melhora na minha escolha de, de, de por que que eu estou usando essa palavra, por que que eu estou usando essa expressão e não aquela. Mas, como tudo na vida se trata de desafios, eu decidi que estava na hora de finalmente vencer uma outra barreira da criação de conteúdo, que é a criação de conteúdo audiovisual, de conteúdo por vídeos. E é algo que eu tentei em diferentes momentos da minha vida, só que escrever sempre foi natural porque eu realmente amo escrever. Escrever é uma atividade que me traz muita paz, muita tranquilidade, muita alegria. Eu escrevo para mim mesmo muito ao longo do dia. É uma das primeiras coisas que eu faço de manhã, escrever um pouco, trazer alguns pensamentos à tona, e isso é quase que natural. O vídeo ele exige um pouco mais de mim porque eu estou pensando em voz alta. E eu jamais vou conseguir me adaptar com esse modelo, por exemplo, que o YouTube sugere que a gente faça, onde a gente entrega vídeos se possível, mais curtos, com cortes, sem aquele intervalo do pensamento, sem aquele intervalo da fala. Então, as pessoas normalmente cortam, né, esse intervalo entre palavras para não parecer que as pessoas estão pensando, mas eu gosto do momento de pensar, de refletir, de olhar para o lado, e isso vai ser presente nos meus vídeos. Acho que isso faz parte do meu estilo de criação. Mas eu falei da síndrome do impostor por um motivo. Eu sempre usei a escrita como uma forma de pensar em voz alta, mas com um pensamento pausado também. Porque eu começo a escrever um artigo na segunda-feira, eu rebusco um pouco mais as ideias dele na quarta, dali uma outra semana eu vou pesquisar um pouco mais para ver se aquelas ideias estão fazendo realmente sentido, vou ler um pouquinho do que se diz que é contrário àquela ideia. E por fim, o meu texto, a versão final, é uma versão que eu confio de colocar ela online, porque eu já fiz todos os pensamentos que eu tinha que fazer sobre ela. E o vídeo, ele traz um pouco mais de medo, porque a gente, quando fala sobre algum assunto, principalmente aqui falando mais sobre carreira, gestão, liderança, sobre gestão de projetos, a gente quer ter um cuidado para transmitir a informação mais precisa possível. E no vídeo, diferente da escrita, eu não vou parar, fazer uma análise, rebuscar, trazer uma versão. Eu preciso estar com tudo isso preparado antes e entregar para ti aqui no momento que tu está me assistindo a melhor explicação possível das minhas ideias, dos meus pensamentos. E a síndrome do impostor, ela é muito, ela é traiçoeira, porque ela normalmente faz pessoas competentes subestimarem o que elas são capazes de fazer. Então, às vezes alguém que é muito competente desenvolvendo software fica com medo de falar sobre desenvolvimento de software por causa da síndrome do impostor. Ela é muito competente, ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem resultados muito bons, mas a síndrome do impostor tranca um pouquinho ela. E eu sei que é sim a síndrome do impostor que sempre atrasou um pouquinho a criação de vídeos para mim. E é algo que eu venho tentando com muita transparência, falando sobre isso nos vídeos, colocar mais para fora, porque eu gostei, todas as experiências que eu tive palestrando, todas as experiências que eu tive subindo no palco,
eu senti uma energia contagiante muito grande, muito boa. Eu gostei muito de fazer isso. Também tive a experiência de ser convidado para dar algumas aulas como professor convidado em algumas universidades, e isso também foi uma experiência que foi sensacional. Eu amei aquele momento de compartilhar conhecimento. E eu sei que os vídeos vão trazer um pouquinho mais à tona essa sensação de construir conhecimento junto com você, né? Andando junto, pensando junto. E por que que eu trouxe à tona também o efeito Dunning-Kruger? E só para eu trouxe ele justamente só para mencionar que, assim como a síndrome do impostor ela pode ser traiçoeira para quem é competente em alguma área, o efeito Dunning-Kruger ele vai ter o efeito contrário. São pessoas que não têm muito conhecimento, são pessoas que, como a própria descrição, né, dele fala, elas pessoas com pouca habilidade ou conhecimento em uma área vão superestimar as suas próprias capacidades. Então é alguém que não sabe do que está falando, não tem bagagem, mas vence outras barreiras e fala sobre aquilo com muita propriedade. E, obviamente, as redes sociais, os algoritmos, elas vão valorizar quem está fazendo. E, infelizmente, essa vai ser a nossa reflexão final, inclusive. Infelizmente, a gente tem um número incrível de pessoas com capacidade incrível, com uma inteligência, com uma sabedoria enorme em suas áreas, que vão passar as suas vidas quietas, porque elas não gostam, talvez, ou não querem compartilhar o seu conhecimento. A provocação que eu fiz trazendo mais consistência para esse canal e o motivo de eu continuar criando conteúdo em inglês, o motivo de eu ter o canal em inglês é porque eu quero passar pelas barreiras que ainda estão à minha frente quando se trata de compartilhar conhecimento e não deixar que elas travem esse momento de compartilhar um pouquinho do que eu estou aprendendo, um pouquinho do que eu vivi, um pouquinho do que eu posso trazer para você ser uma versão 1% melhor do que você foi ontem ao final de cada momento que a gente estiver junto aqui nos vídeos, tá bem? Fique bem, obrigado por assistir mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e vejo você no próximo. Até mais.